Então, meus amigos, eu estava com saudade, já desde o ano passado que não nos falávamos. Eu estava com saudade. Então, e começamos com o pé direito. Vocês observaram a Ana Cristina, aqui do meu lado, comentando a página, e o Alcide Geraldo aqui, que vai fazer o estudo dessa noite. Então, a gente já conhece o Alcides. O Alcides é aquele que a gente pode contar sempre. Até porque, primeiro que ele gosta, ele é uma oportunidade que ele tem, e depois ele mora perto, então não tem problema nenhum que esses oradores de longe, como um que mora em Copacabana, então eu fiquei assim, né? Eu tive que substituí-lo até, e ele disse: não, Gilberto, eu esqueci. Quer dizer, porque depois dos 45 anos a pessoa vai cometendo algumas ações diferentes. Eu digo: amigo, você tem que consultar a agenda. Quer dizer, ele esqueceu de consultar a agenda e esqueceu de saber que tinha palestra. Quer dizer, 2 esquecimentos fundamentais. Mas o Alcides ainda não passou dos 45, ele não é do esquecimento ainda. Então vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações para que ele possa trazer o tema que ele preparou com carinho e com a sua experiência para a noite de hoje. Ai, só você, rapaz. Ai. Bem, gente, boa noite. Né? Gostei. Todo mundo feliz, todo mundo de alto astral. Significa dizer que o ano realmente é novo. Porque a expectativa do ano novo acende sempre aquilo que todos nós necessitamos, a esperança. Todo mundo, como a nossa irmã falou, doador de suor, acima de tudo, só se entrega ao trabalho, só tira o suor quem tem a esperança no sucesso da execução do trabalho. Então, por exemplo, se a dona de casa vai fazer o feijão, se ela acha que o feijão não vai ficar bom, ela vai fazer? Não, mas ela faz porque ela tem certeza que o feijão vai ficar bom. Se nós não tivermos a certeza que o casamento não vai dar certo, a gente casa. Você está vendo, Gilberto? Você tá vendo? A coisa é séria, gente. A gente casa ou não casa? Casa porque a gente acredita que vai dar, mas nem sempre dá certo, não é verdade? Dá certo sempre. Dá certo sempre por quê? Primeiro passo que a gente tem que ter certeza é do seguinte: quem somos nós? O que viemos fazer no mundo? Foi pensando nisso que o tema de hoje surgiu na minha mente. Espiritualidade no cotidiano. Nenhum de nós tem dúvida de que se houvesse mais amor no mundo, se o homem acreditasse de verdade em Deus, haveria mulher sem marido e filho sem pai? Não. Haveria presídio, delegacia, hospital psiquiátrico? Não. Porque quem ama comete algum delito? Não. Quem ama não comete crime. Logo não haveria réu nem juiz e nem tampouco hospital psiquiátrico. Porém, tudo é pertinente ou relativo ao nosso estado de consciência. E a gente ouve e acompanha o noticiário do dia a dia e se pergunta abestalhado: onde é que nós vamos parar? Sabe onde é que nós vamos parar? Nos braços de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Nós esquecemos de Deus, mas Deus não desiste de nós. Por que que Deus não desiste de nós? Porque Ele tem esperança, Ele tem certeza que o suor que Ele doou em favor de todos nós vai se confirmar. Como? Foi sábado, eu saí e ao chegar em casa, a minha esposa estava vendo o programa do Luciano Huck. E me chamou a atenção
um depoimento de um rapaz. Vejam bem o que o rapaz declarou. Ele morava numa favelinha lá da Ilha do Governador e ele saiu de casa de bicicleta para comprar remédio para a mãe. Foi atropelado por um ônibus. Passou 4 dias desacordado. E ele disse que enquanto desacordado, lá onde ele estava, tinha uma moça conversando com ele. Epa, se ele estava desacordado e lá onde ele estava tinha uma moça conversando com ele, ele estava na matéria ou fora da matéria? Reparem que o programa tem cunho religioso. Mas o que o programa está atestando? Que a vida é espiritual. Aí pasmem com o que o rapaz falou. Que lá onde ele estava, a moça falou para ele, ó, esse violino em cima da mesa é seu. Pode pegar e tocar. Lá onde ele estava. E ele pegou o violino lá onde ele estava e tocou. Depois, voltou para o corpo, acordou. Quando ele acordou, ele disse que não lembra de nada do acidente. Ele só lembra de onde ele estava. Ele acordou e virou para a mãe e disse, mãe, eu quero um violino. A mãe, você não toca violino, você está maluco, eu quero um violino. A mãe comprou, ele afinou o violino e agora é violinista. O que vocês acham disso? Podemos ter alguma dúvida da realidade espiritual da vida? Não. Não. E o rapaz, na presente encarnação, nunca estudou música. E agora é violinista. Lê partitura, toca tudo. Reparem que as provas da realidade espiritual da vida independem de religião. Porque está na natureza, é um fato que ninguém pode negar. Vou relembrar um outro caso de um amigo meu, professor de filosofia, católico, de ir à missa inclusive. Estávamos na sala dos professores, eu e ele, e um outro colega de geografia batendo papo. E lá pelas tantas ele disse assim, o papo era sobre Sócrates e Platão. Aí lá pelas tantas ele diz assim, olha, eu sou católico, eu vou à missa, mas tem coisas que o padre não consegue explicar, ele se enrola para explicar. O que é que houve, rapaz? Ele não sabia que eu era espírita. Virou para mim e disse assim, não, estávamos nós da família reunidos e num churrasco. Quando nos juntamos para bater a foto, quem é que está na foto? O tio desencarnado. Repara que não foi um membro da família, todos viram lá na foto revelada o tio desencarnado. O que isso afirma para a gente? A realidade espiritual da vida. Então isso independe de estar na casa espírita para que a realidade espiritual da vida fale a todo momento para todos nós. Sendo assim, se somos espíritos e estamos no corpo, o que viemos fazer aqui? A cada vez que todos nós chegamos aqui, passamos pelo portão lá embaixo, Jesus abre os braços e diz para cada um de nós, amigo, a que vieste? Quando cada um aqui chega no seu ambiente de trabalho, Jesus abre os braços e pergunta, amigo, a que vieste? Quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, novamente Jesus pergunta, amigo, a que vieste? Por quê? Só compreendendo o porquê e o para quê da vida é que o nosso suor vai ter uma validade. Gente, já parou para pensar? Se tudo começasse ali na fecundação e terminasse no cemitério, qual é a graça de viver? Nenhuma. Onde estaria a justiça? Onde estaria o equilíbrio da vida? Na sexta-feira, estava eu ali no Presunic, encontrei-me com um amigo, professor de química, e quando eu encontro com esse amigo, o papo rende, né? O papo rende, porque ele me para e quer saber detalhes da vida espiritual.
E na conversa para lá, na conversa para cá, ele disse assim para mim: Alcides, todo resgate é um sofrimento, não é? Não. Espera aí, Alcides. Todo resgate não é um sofrimento? Não. Só a maneira de resgatar é o bem. É doar o suor em favor da coletividade. Sofrimento não resgata. Vou perguntar a todo mundo aqui: quem quer sofrer, levante o braço. Gilberto, olha lá. Todo mundo de braço levantado. Gente, vocês não querem resgatar? Quer ver a outra pergunta? Quem quer morrer, levante o braço. Ninguém. Sabe por que isso, gente? Porque a lei divina está gravada na nossa consciência. E a lei divina é lei da vida ou da morte? Do sofrimento ou da felicidade? Então está implícito a presença divina em cada um de nós, faz com que todos nós queiramos o quê? A felicidade. Só que a felicidade só é conquistada a um preço. Qual é o preço? De doar o suor em prol da coletividade. Quem sofre resgata? Só se tornar uma outra pessoa. Porque não basta sofrer. Por exemplo, eu, Alcides, venho aqui e levo um tiro. Fico revoltado. Eu resgatei alguma coisa? Não. Eu, Alcides, desencarnei fofoqueiro. Do outro lado, o que eu vou continuar? Fofoqueiro, resgatei alguma coisa? Não. Aí volto mudinho, para não falar nada. Mas eu continuo com o pensamento aonde? Na fofoca. Eu não falei mais, pensei, qual é a diferença? Onde está o resgate? Então, gente, não adianta na vida familiar, como é comum, o homem diz: essa criança é assim por culpa sua. E a mulher diz: por culpa sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E a criança no meio. Precisando do suor de alguém para lhe educar. E educar é obra fácil? Não, é a coisa mais difícil que tem é educar. Não vamos confundir instrução, escolaridade com educação. Podem não ser a mesma coisa. Os senhores do mundo que governam o mundo são todos escolarizados? São. O único caso era o Lula, que era exceção. Não, é sério. Gente, o político é o missionário do amor. Como qualquer pessoa, como qualquer médium, o político é o missionário do amor, porque a política multiplica as possibilidades do suor em prol da coletividade. Mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo faz com que o político de servidor público se queira servir do público. E ele está resgatando alguma coisa? Não. Uma pergunta ingênua: quem é a governadora de nosso lar? Quem lembra? A veneranda o quê? Isabel de Aragão, que foi rainha de Portugal. Repare que ela foi rainha de Portugal e hoje é governadora de nosso lar. Por que isso, gente? Porque o seu reinado foi um reinado de suor em prol da coletividade. Exatamente. Quer ver, gente, Eurípides Barçanufo não foi político? Foi político. Doutor Bezerra foi político. Então reparem que, inclusive, todo mundo aqui conhece a história, que Eurípides é conduzido à presença de Jesus. Jesus está chorando pelos que creem ou pelos que não creem? Pelos que creem malbaratam o suor em favor da coletividade. Este ano de 2017 serão completados 500 anos da reforma luterana. E o que isso tem a ver com o espiritismo? Tudo. Porque dois grandes vultos do espiritismo estão lá na reforma luterana. Jean Hus, que é a reencarnação de Allan Kardec,
e John Wycliffe, que segundo o meu amigo Hermínio Correia de Miranda, é a reencarnação de Leon Denis. Porque se não houvesse um evento, não haveria o outro. A reforma luterana já é uma preparação para o advento posterior do espiritismo. Se eu perguntar hoje a um pastor, qualquer pastor, quem foi Martim Lutero, ele vai pensar que foi um traficante. Porque estão esquecendo a história. Muito mais... Quase que eu falo uma besteira, mas o fato é que os nossos amados pastores hoje, quem é que não conhece a bancada evangélica na Câmara do Deputado? Apoiam incondicionalmente a qualquer governo, porque estão fazendo do Evangelho de Jesus novamente um instrumento de politicagem. Mas nós espíritas vamos nos deixar abater? Vamos nos deixar desanimar? Não, sabe por quê, gente? Porque todo projeto político de qualquer povo tem que estar combinado com Deus. E eles estão combinando alguma coisa com Deus? Não, vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, vem cá, meu filho, volta, você está prejudicando todo mundo. E aí o cara vai dar de frente com a realidade. Porque os sinais divinos estão presentes no dia a dia, mas nós estamos cegos. Cegos a ponto de... Reparem que os lares estão em conflito porque os homens estão em conflito. Eu, Alcides, sou homem. Não, eu estou homem. Porque eu posso voltar como mulher. A senhora é mulher? Não, está mulher. Pode voltar como homem. Com que finalidade? Aprender a verter o suor do amor. Porque só o amor resgata. Só o amor cura. Gente, livro Caminho, Verdade e Vida. Lição 136. Coisas terrestres e coisas celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, João, capítulo 3, versículo 12. Explicação de Emmanuel. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Repare que todas essas respostas são dadas por André Luiz nos livros de André Luiz. Todos eles, todas essas respostas. Existe uma hierarquia política no mundo espiritual próximo à Terra. Acabamos de dizer que tem o ministério da reencarnação, tem o ministério de todos os tipos de ministério e uma governadora para a colônia. Porque toda organização social, toda organização coletiva exige uma hierarquia. Só que lá a hierarquia não é modulada nos moldes terrestres. Ouve-se muito falar em meritocracia aqui, mas a meritocracia está lá, que aqui ainda não chegou. Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. Quem é que nunca ouviu isso? Ah, por que o espírito não dá logo a cura do câncer? Cura da AIDS. A gente ouve falar isso todo dia. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrestres,
num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. Comentários prematuros, entenda-se por fofoca. Todo mundo corre atrás de predição. Mas é preciso ter cuidado com as predições. O comportamento humano não cabe numa equação matemática. Então, prever o que vai acontecer, é preciso ter cuidado. É necessário compreender ao homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Repare, a grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relação com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos. Um médium sério, um espírito sério vai prometer trazer o amor em 24 horas? Vai prometer? Um espírito sério, um médium sério, uma casa séria, vai prometer cura de qualquer doença a alguém? Não, gente. Até porque precisamos enxergar que a doença é um bem. Quantas pessoas despertaram para a vida maior na tragédia da morte de um filho? Ou de um outro ente querido? A gente vê aí na Paralimpíada o exemplo da superação de tantas as pessoas limitadas fisicamente, mas com um ardor pela vida muito grande. E a gente se queixa de que tem problemas. Quando a gente ouve o problema do outro, a gente esquece do nosso. Meu problema é nenhum, estou curado, estou livre. E aí ele encerra dizendo, iluminando-lhes a marcha para a sua espiritualidade superior. Aí lá no Presunique, o meu amigo Essi me perguntou o seguinte, Alcides, todo negro foi o mal branco na encarnação anterior? Quem disse isso, rapaz? De onde você tirou essa loucura, rapaz? Vou contar aqui 2 casos. Eu tive uma aluna, há 2 anos eu tive uma aluna, filha de um alemão com uma brasileira negra. E ela nasceu branca, 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 como leite. E ela falava assim, Alcides, eu gostaria tanto de ser neguinha assim que nem você. Eu só namoro preto, só quero saber de homem preto. Ótimo. Ano passado, eu tive uma outra aluna, negrinha, negrinha, igual a mim, disse assim, eu detesto preto. Gente, reparem que isso é falta de quê? De compreensão do sentido da vida. Ninguém é melhor que ninguém. Quem foi que disse que ser negro é defeito? Não é. Quem disse que ser negro é virtude? Não é. Quem disse que ser pobre é defeito ou virtude? Ou ser rico é defeito? Não, gente. Existem ricos muito mais amorosos, muito mais bondosos e muito pobres. O cara às vezes nasce pobre para limitar a influência dele no ambiente social. Porque se desse algum poder àquele cara, a devastidão seria maior. Lembra aquela história que o Chico contava daquele menino que já havia não sei quantas reencarnações se suicidando? 7. E que a mãe, olha, agora vai perder as pernas, porque ele está pensando em se suicidar de novo. Então a amputação das pernas para ele não era um mal, era um bem. A gente tem que ler o sinal divino que a vida tem. Precisamos encarar com otimismo o que vem por aí. Ah, o Brasil está em crise? Tá. E vai aumentar a crise em 2017? Vai. E qual é o problema? A física mostra que se eu estou em queda, só tem uma maneira de eu subir, é chegar ao fundo do poço. Aí eu paro e subo. Então, gente, isso é o prenúncio de uma nova era. Isso é o prenúncio de que
as coisas estão mudando, e estão mudando. É claro que não estão mudando como nós achamos. Porque a mudança tem que ser lenta e gradual. Porque qualquer notícia dada fora das condições assusta muito mais. Vocês observem que os sinais da vida espiritual hoje está espalhado em todos os credos. Cada um leia como quiser. E mais ainda, repare que eu comecei contando a história do rapaz no programa do Luciano Huck. Eu percebi que aquilo tudo era um sinal de espiritualidade. Quantas outras pessoas também não devem ter percebido? Quantas outras, de repente, não despertam? Mas peraí, se ele estava desacordado, como é que ele estava acordado tocando violino? E como é que esse cara que nunca tocou violino volta do desmaio e vai tocar violino? São esses sinais simples, sem barulho, sem alarde, que está chamando a gente para uma nova era. E essa nova era só vai existir quando cada um de nós acreditar de verdade no poder do amor. A minha querida, amada esposa, essa semana falou assim para mim: ai, o que foi, mulher? Eu não aguento tanto problema. Tanto aguento que você está de pé. Ah, lá vem você com suas teorias. Não, mulher, não é a minha teoria. Aí, mulher, tem paciência. Ela virou para mim e disse assim: ah, ainda bem que eu vou morrer antes de você. Eu falei: como é que tu sabes disso? Que tu vais morrer antes de mim? Vou morrer antes de você. Sim. Eu disse assim: olha, mulher, se você morrer antes de mim, uma coisa é certa, eu nunca mais me caso. Ela falou: mentira. Mentira sua. Você está mentindo. Eu falei para ele: morre para ver. Ela quis morrer? Não. Por que ela não quis morrer? Porque ela sabe muito bem que aqui ainda é o melhor lugar para se viver. Ela sabe muito bem que estar aqui ainda é uma promessa de luz e felicidade. Não é porque ela está casada comigo não, gente. E ela me disse mais: se eu morrer, tu vais casar. Eu digo: que isso, mulher? Casar de novo para quê? Eu estou cheio de mania. Não vai casar, se tu vai lá no centro, vai arrumar uma irmã e vai casar. Eu vou ver isso. Agora você vê, Gilberto. Mas, gente, sabe por que isso? Porque nós precisamos um do outro. Precisamos muito um do outro para que os nossos suores não sejam gotas, sejam rios, oceanos de amor. É preciso que cada um de nós se conscientize que 2017 não é apenas uma mudança no calendário, mas é uma mudança interior de cada um de nós. É difícil para todos nós entender, por exemplo, como aquela embaixatriz planeja a morte do embaixador, como no caso do rapaz que assassinou lá a família toda no Réveillon. É difícil de entender isto, mas isso tem uma explicação. A loucura que tomou conta dos homens. Estão banalizando a vida. E sabe por que eles estão banalizando a vida? Porque nós, os que cremos, teremos mais motivos para crer. É fácil ser cristão? É fácil mudar, gente? Não, não é fácil. Então, todos os recursos que nós necessitamos para encontrar felicidade, Deus nos concedeu. Não é uma bênção estar aqui? Quem é que está aqui tristonho agora? Me diga, levante o braço, quem está triste agora? Está vendo, Gilberto, como é que te amam? Você está vendo como é que você é um cara amado? Claro, gente. Agora, quem dera nós pudéssemos levar para os lugares que vamos a mesma vibração que sentimos aqui. Porque chega lá fora, a gente se contamina pelo meio e cai no mesmo padrão do meio ambiente. E faz aqueles comentários infelizes que o Gilberto leu aqui. Quando você começa a falar de suas mazelas, você está disseminando o mal. E como disse o nosso querido Emmanuel, está aqui, ó, livro, Nos Domínios da Mediunidade.
título do prefácio: raios, ondas, médiuns, mente. Raios, ondas, médiuns, mente. Diz Emmanuel: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. O que ele está querendo dizer com isso? Todo mundo aqui foi à escola e ouviu alguém dizer: matéria, tudo que tem massa ocupa o lugar nu. Todo mundo ouviu isso, não foi isso? Mas hoje já não é mais isso. Essa concepção mudou. Então a gente não pode ser como a Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque a coerência está na mudança. Na mudança de ponto de vista, na mudança de opinião, na mudança de tendência, de vocação. Pois como disse Lavoisier, pai da química moderna, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se... Então nós vamos transformar as misérias, as dores, em conquista de luz e de sabedoria. Como disse nosso querido padre Teilhard de Chardin, que além de padre era físico: nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas seres espirituais vivendo experiências humanas. Esse homem era padre. Olha ele falando da reencarnação. E o homem era padre, além de padre era físico. Escreveu um belíssimo livro chamado O Fenômeno Humano. Porque desde que o mundo é mundo, as vozes dos céus cantam, anunciam, proclamam a felicidade possível para todos nós. E não é questão de estar encarnado ou desencarnado. Estando encarnado ou desencarnado, qualquer um de nós pode ser feliz? Pode. Ah, não, seu Alcide. Felicidade só do outro lado. Mentira. Se eu desencarnei cheirando cocaína do outro lado, eu vou querer fazer o quê? Cheirar cocaína. Se eu me desencarnei frequentando termas, casas de massagem, esses lugares todos, quando eu desencarnar, para que ambiente que eu vou? E nesses lugares eu vou achar felicidade? Não. Porque felicidade não é aspecto externo, é o aspecto da consciência. Joana de Cusa, lá pronta para ser queimada, o carrasco romano pergunta a ela: o teu mestre só te ensinou a morrer? E o que ela diz? Não, também me ensinou a te amar. Nenhuma revolta, nenhum desespero, nenhum medo, porque ela confiava em Deus. Me diga qual é o relato que vocês sabem de qualquer cristão da primeira hora que enfrentou o circo romano que sofreu. Nenhum. Joana d'Arc, quando a fogueira foi acesa, ela sofreu? Não. Porque a felicidade não depende de estar encarnado ou desencarnado. Vou perguntar a vocês: alguém viu Chico Xavier com depressão? Você chegou alguma vez a saber que Chico Xavier tinha depressão? Não. Alguém já ouviu dizer que o Divaldo estava em depressão, por isso não podia. Não. Allan Kardec teve depressão? Não. Mahatma Gandhi teve depressão? Não. Madre Teresa de Calcutá teve depressão? Não. Nelson Mandela teve depressão? Não. Por que não tiveram depressão? Porque derramaram suor em prol da coletividade. Em vez de se queixar e de se lamentar, buscaram uma razão de viver. E há sempre um motivo de amar e de viver, de cantar e sorrir, desde que a gente procure. Neste exato instante eu olho para vocês, vocês olham para mim, e vou dizer a vocês de coração: sou extremamente grato a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar nas casas espíritas, porque eu ganhei de amigos. Não há dinheiro que me faça feliz. É comum na Mega Sena da virada, né? Todo mundo sonhar em ganhar com a Mega Sena da virada. É justo, é válido. Eu gostaria de ter 40 milhões na minha conta bancária. Eu adoraria ter. Mas se eu não tiver, Deus deixou de ser Deus? Não. E se Deus não me deu 40 milhões, é porque Ele acha que não é o melhor? Para mim, como é que você vai explicar que um cara
pegue lá o bilhete da Mega Sena e jogue a aposta mínima, R$3,50, e ganhe 50 milhões. Se Deus não quiser, meu amigo, você não vai ganhar, você vai jogar fortunas e não vai ganhar. Mas aquilo ali, nós teremos sempre, não o que nós queremos, teremos sempre o que nós necessitamos para sermos outras pessoas. Eu, Alcides, gostaria de ter uma BMW. Eu gostaria, eu desejo, eu necessito? Não. Reparem que o pensamento é uma força ativa, como disse Lupicínio Rodrigues na belíssima canção. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Exatamente aí é que está o problema. Ora, semelhante atrai semelhante. Pensamentos sublimes atraem forças sublimes. Pensamentos trevosos atraem o quê? Trevas. A decisão é de cada um de nós. Ah, mas Deus não foi bom para mim. Por quê, meu filho? Ah, eu casei mal pra caramba. Minha irmã que tem uma excelente mulher. Parabéns para ele. Parabéns para você. Porque nós precisamos aprender uma coisa. Não adianta queixar do marido nem queixar da mulher. Que cada um faça a sua parte. Que cada um vá muito mais além do dever. Porque reparem que todo mundo vai para a justiça brigar e reivindicar direitos. Mas o problema do mundo está nos deveres que a gente não cumpre, no suor que a gente não verte em favor do outro. Porque se cada um de nós que aqui está cumprir corretamente com as suas obrigações, o mal no mundo diminui. Diminui. E é isso que 2017 espera de nós. Que a gente possa se revestir da intolerância, se revestir do medo, tirar o medo de dentro de nós. Porque é o medo que faz a gente sofrer. É o medo que aumenta a nossa dor. Quer ver uma prova do medo? Jesus caminha sobre as águas. Aí os discípulos também caminham. Quando os discípulos percebem que estão caminhando sobre as águas, o que eles têm? Medo. Quando eles têm medo, o que acontece? Afundam. Qual é a tradução disso? As provas e expiações que nós passamos são as águas que nós temos que caminhar sobre elas. Quando a gente tem medo, o que a gente faz? Afunda nelas. Agrava a nossa situação. É preciso acreditar, gente, de verdade no poder do amor, no poder da fé, no poder da vida. Pergunto a vocês, se um cadáver estiver aqui em cima da mesa, cadáver sofre? Não. Cadáver se alegra? Não. O cadáver só vai ficar alegre se houver um princípio espiritual. Então, dor e sofrimento são questões espirituais. Por isso que eu falo em espiritualidade no cotidiano. É viver espiritualmente, como falou Paulo de Tarso. Andai como espirituais. Quando a gente fala em espirituais, o que se entende? Quando a gente fala em educação, pensa sempre em virtude ou defeito. O homem educado é um homem virtuoso ou um homem cheio de defeito? Diga, mas puxa vida, como fulano é humano, tão gentil, tão carinhoso, tão bom. Mas quando eu não sou educado, sou apenas escolarizado, eu sou um vaidoso, prepotente e arrogante. O que você diz? Parece um bicho. Ou não é? Então, você vai ser uma criatura material, encarnada ou desencarnada, de acordo com seu estado evolutivo. Os espíritos de luz são seres evoluídos ou atrasados? Evoluídos, educados ou deseducados? Educados. Os espíritos atrasados são o quê? Nós dissemos que eles são materiais, porque a matéria para nós representa o padrão vibratório mais baixo. E a espiritualidade representa para nós o padrão vibratório mais alto. Então, se eu sou um homem virtuoso, tanto faz estar encarnado ou desencarnado, o meu padrão vibratório é alto.
Vamos aqui. A gente costuma dizer que o presidente dos Estados Unidos é sempre o homem mais poderoso do mundo. A gente costuma dizer isso. Pergunto a vocês, qual é a mente mais poderosa? Do Divaldo ou do presidente dos Estados Unidos? Do Divaldo. Muito mais virtuosa, gente. Muito mais iluminada. Muito mais espiritualizada. Qual é a mente mais poderosa? De Mahatma Gandhi ou de qualquer presidente de qualquer país aí? Mahatma Gandhi, porque ele é um homem materializado ou espiritualizado? Então, tanto faz estar encarnado ou desencarnado. E quando ele leva o tiro, pá, alguém pergunta a ele, Mahatma, você perdoa? Ele serenamente diz, não. Que isso, Mahatma, você não perdoa? Não, ele não me ofendeu. Quando é que duas pessoas brigam? Quando alguém se sente o quê? Ofendido. Né? Não é, Gilberto? A gente chega em casa fora da hora, o que a mulher faz? E aí você vai pro banheiro e a mulher está na porta do banheiro, aí você quer cobrir a cabeça e dormir, que a mulher diz, chegasse cedo, não é isso? Mas se você se mantém calado, tem briga? Não. Mas na hora que você se ofende, o que acontece? Tem a briga. Porque a briga nasce da ofensa. Enquanto você não se sente ofendido, isto é, no popular, enquanto você não cai na pilha, não tem briga. O outro fala e desiste. O que é o bullying? No meu tempo de moleque, a gente falava assim, não liga não, cara, finge que não é contigo. O outro desistia. Mas se eu me ofendo, eu entro no padrão vibratório. Aí tem briga. Por isso que o perdão é uma condição da felicidade. Mas não é perdoar o outro, é eu perdoar a mim mesmo, porque todas as doenças têm um componente espiritual de uma mente que está doente. E aí que eu estou falando que a doença é uma bênção. Sabe por que a doença é uma bênção? Se eu aceito o câncer resignadamente, confortavelmente, na fé divina, quando eu desencarno doente ou curado? Curado. Mas se eu guardo a revolta, como é que eu desencarno? Doente. A vida de André Luiz é um hino para todos nós. É a prova incontestável da evolução. Como ele desencarnou? Como suicida. Mas no livro Nosso Lar, ele conta uma história do encontro dele com a mãe dele, não foi? Foi. E onde se deu o encontro dele com a mãe dele? Na região de baixo ou de cima? De cima. Ele é conduzido a uma região do alto, onde ele ouve a voz dizer assim, André, e ele vê a mãe dele. Repare bem que a mãe dele estava numa região iluminada, isso significa dizer que a mãe dele era um espírito que verteu suor em favor de si mesmo ou em favor da coletividade? Em favor da coletividade. Mas no livro, se eu não me engano, no Mundo Maior, ele conta a história do avô Cláudio. O que acontece com o avô Cláudio? Está com a mão cheia de lama e achando que está com a mão cheia de dinheiro. Logo o avô Cláudio era o espírito evoluído ou atrasado? Mas no livro Missionário da Luz, ele fala do pai dele. Que o pai dele veio de uma região de trevas. Repare que essa mulher, olha o que essa mulher, a mãe dele, aguentou. O avô, que era o pai dela, avarento, com a mão cheia de lama, achando que está cheio de dinheiro. O marido que veio da região das trevas. E olha o filho dela. O que vocês acham que essa mulher? Essa mulher é uma missionária do amor. Porque por amor a eles, ela desencarnou junto deles para ajudar o progresso de todos. Então, se você se queixa do seu marido, se você se queixa da sua mulher, do seu filho, do seu neto, não se queixa, agradece. Porque eles são seu habeas corpus. Eles são o seu salvo-conduto diante da justiça divina. E nunca esqueça que qualquer boa semente que você labrar naquela terra, daquela alma, e o teu suor pingar ali, o fruto virá. Quem trabalha na reunião mediúnica é um caso engraçado isso. Toda reunião mediúnica é de desobsessão. O sujeito está lá perturbado. Ninguém fala assim, lembra do teu pai. Não é isso? Só fala, lembra de quem? Da mãe. Sabe por quê?
A mulher realmente tem um poder muito grande. A mulher tem realmente um encanto a mais que nós não temos. Por isso que é a poesia e não o poesio, né, professor? Para simbolizar o encanto da mulher. É a música, é a arte, porque a mulher tem realmente um dom maior. E feliz é a mulher que consegue atingir as culminâncias da sua feminilidade. Porque também é triste quando a gente vê uma mulher, né? Já contei aqui, vou contar novamente, um caso. Estava eu com meia hora para chegar em Bangu para dar aula. Peguei o trem Madureira, que era a única maneira que eu tinha de chegar. E dentro do trem, 5 ou 6 mulheres conversavam sobre casamento. E das 5, 4 eram categóricas de dizer que traiu os maridos. E ainda disse assim para outra: mulher, deixa de ser boba. Homem bom, você mete um chifre e melhora. Homem safado, conserta. Gente, preste bem atenção no que uma está falando para outra, gente. Olha a disseminação do mal. Gente, eu não acredito que nenhuma mulher aqui vai dizer isso para nenhuma amiga. Os meus amigos, eu tenho amigos que me dizem assim: eu nunca bebi, nunca fumei. Então amigos meus dizem assim para mim: nós ainda vamos te dar um porre. Aí falam assim para mim: como é que tem um preto diferente? Você não é Flamengo, é professor de química, você é um preto todo errado e não bebe e não fuma. Repare bem. Eu não sou um preto diferente. A gente tem que ter cuidado com o estigma, com o rótulo. É isso que nós temos que ter. E que cada um de nós, no ambiente em que transitar, seja diferente. Senão o nosso suor vai ser igual ao dos outros. Nós não precisamos doutrinar ninguém. Temos que ter postura espírita, postura cristã. A minha querida esposa falou assim para mim: olha, você não tem saída. Comprei ingresso para ver o show do Roberto Carlos e você vai comigo. Tá bem, mulher, nós vamos ver o show do Roberto Carlos. Agora já me avisou, dia 21 de janeiro comprei o ingresso para o show do Fábio Júnior, você vai comigo. Eu vou contigo, mulher. Vou. O amor exige o quê, gente? Sacrifício. Mas quem não aprende a renunciar, a abnegar, não aprendeu o que é amar, gente. Porque o amor exige o que de cada um de nós? Renúncia. Porque assim como ela tem todo o direito de gostar de Roberto Carlos e de Fábio Júnior, como eu tenho direito de gostar das minhas músicas que ela não gosta. Aí eu falo assim para ela: bom, eu fui no Roberto Carlos contigo. Estamos lá no Eurípides assistir minha palestra. Não, não vou não. Repare, ela tem virtude? Claro que tem. Tem virtude. A minha mulher é uma pessoa boníssima, honestíssima. Agora, se nós estamos em descompasso em determinados setores, quero que vocês me digam, quem conhece um casal que homem e mulher estão no mesmo patamar espiritual? Não tem. Ou a mulher está lá em cima, ou o homem embaixo, ou o homem em cima e a mulher embaixo. Porque é na permuta de valores que ambos se fortalecem. Eu não tenho nenhuma dúvida do amor da minha mulher por mim. Não tenho. E como não tenho nenhuma dúvida do amor dos meus filhos por mim. Mas eles me amam como eu quero, como eles são capazes. Como eles são capazes. As diferenças não devem esterilizar as nossas forças. Elas têm que servir de estímulo. Porque quem caminha à frente pode esperar um pouco para quem caminha atrás. Então não adianta, né, como diz o Drummond lá no poema, Carlos se casou com a Lia, que não amava ninguém, o cara que não amava ninguém que casou. No final, quem amava não casou. Por quê? Porque é um descompasso tremendo. Esse descompasso só pode ser superado com esforço coletivo, com o suor de cada um de nós, como foi lido na página de abertura, em favor da
coletividade. E qual é a primeira coletividade e a maior de todas? A família. É a ela que devemos nos entregar. Vamos parar de queixar, de lamentar, de resmungar. Vamos sim dar o melhor de cada um de nós. Vamos nos tornar novas pessoas, como disse Paulo de Tarso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo. As coisas velhas são passadas. Exatamente. É esse que é o apelo. De uma consciência nova. De um homem novo. De uma mulher nova. Cada um de nós renovados nos seus hábitos, nos seus costumes, procurando vencer as deficiências, as fraquezas, intelecto, morais que carregamos conosco. Porque não pensem, vocês todos que aqui estão, são a razão disto aqui. Deus olha para cada um de nós e diz, como são lindos os filhos que criei. Como são belos e majestosos os campos floridos que eu criei. Como são lindos os oceanos com suas águas que eu criei. Como são lindos os animais que eu criei. Por que Deus desistiu de nós? Não. Deus não desistiu de nós. Se Deus desistisse de nós, pior para quem? Para nós. Ainda bem que Deus não desiste. O fato de nós estarmos aqui reunidos hoje, no primeiro dia útil do ano, é a prova incontestável de que a humanidade tem jeito. Porque se a humanidade não tivesse jeito, esta casa não existiria. E se a gente sair por aí, a gente vai ver quantas pessoas estão imbuídas de uma solidariedade, de uma fraternidade. Quem sai por aí pela rua, pelo sopão, para atender os moradores de rua, encontra isso. Gente de todas as escolas religiosas. Vamos acreditar. Porque nós somos perfectíveis. O que significa ser perfectível? Que a gente pode se tornar perfeitos. Perfeitos no amor, perfeitos na paz, perfeitos na certeza de que sabemos amar e viver. Não importa a classe social, não importa a nacionalidade, não importa a aparência exterior. O que importa é fazer a luz brilhar, crescer e se espalhar pelo caminho de cada um de nós. O que importa é ver o sol se debruçando nas montanhas em cada amanhecer, para que a gente, nossos olhos, impressionados pela magnanimidade da natureza, cantemos iguais pássaros. E que sejamos cada um de nós, para pássaros canoros, a anunciar a aurora. A aurora do dia que vem vindo, trazendo em seu bojo todo encanto, toda magia, toda poesia que somos capazes de sentir e de viver. Somos muitos. E os nossos cantos hão de ecoar pelos ares e despertar também os distraídos, porque também são filhos de Deus. Mas se ninguém testemunhar a abnegação e a renúncia, que autoridade terá o nosso canto? Se ninguém testemunhar paciência e bondade, que autoridade terá o nosso canto? Se ninguém testemunhar abnegação e renúncia, como pode o amor ser uma realidade no dia a dia? Está difícil? Está. Mas como disse o poeta Mário Quintana, eles passarão e eu passarinho. Porque o mal passará e ficará o bem. Meus amigos, sejamos bem-vindos a 2017. Que Jesus seja bem-vindo aos nossos corações. Que cada um de nós possa cada vez mais olhar um para o outro, sentir falta um do outro, porque nós nos amamos. Porque aqui ninguém, não acredito que tenha alguém aqui que se sinta solitário. Porque, como disse o poeta, o solidário não quer solidão. E o momento de estar aqui é uma solidariedade. É a solidariedade que nos faz acreditar que vamos encontrar no Gilberto, na página da abertura que a nossa irmã leu, no olhar de um para do outro, a certeza
de que vamos ser ouvidos sem censuras e acusações. A certeza de que ninguém vai olhar para nós e vai nos apedrejar. Antes, porém, vai compreender que cada um de nós é uma lição viva do bem e do amor para todos nós. Porque os que erram, mostram que aquilo é uma coisa errada e que nós não devemos fazer. Ainda no dia 31, uma amiga, cuja filha está fazendo um serviço social na UFRJ, está estagiando no Degas, lá no Padre Severino, e ela me contou horrores dos maus tratos que as crianças lá sofrem. Mas o meu amigo professor de matemática, que ali está, lembra de Pitágoras: eduque as crianças para não punir os adultos. E o que somos nós, se não crianças, diante da espiritualidade maior? E a espiritualidade maior não nos pune, pelo contrário, nos educa. Como é difícil para Emmanuel descer das esferas mais altas para vir ter conosco. Como é difícil para André Luiz e outros tantos já recuperados descer das esferas mais altas para estar aqui conosco. Eles abnegam, eles renunciam em favor de todos nós. Então vamos dar um pouquinho do que temos de melhor de nós mesmos em favor dos menos felizes do que nós. Ou melhor, na verdade ninguém é infeliz. Não soube compreender o momento de felicidade que passa. Porque um dia nós nos reuniremos e acharemos graça de tudo isso que nós passamos. E diremos assim: puxa vida, como eu era bobo, como eu era imbecil, achando que sofria. Mas valeu a pena. E vale a pena viver, e viver é sempre o melhor remédio para qualquer mal. Nós somos muitos, nós podemos, como diz a música do Gonzaguinha, nós podemos, vamos lá fazer o que será. É o chamado, é o apelo. Bem-vindo 2017, em nossos corações, em nosso entendimento, e que possamos sempre dizer: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sejamos grandes. Obrigado.